Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é terça-feira, 7 de abril de 2026. Sabe, o Senhor hoje nos convida a olhar com muita atenção para um princípio que ele é antigo e ao mesmo tempo incrivelmente atual. E para a gente começar a nossa reflexão, eu quero deixar uma pergunta no ar. Pensa comigo, o que é que um prêmio Nobel de 2016 pode nos ensinar sobre uma prática bíblica que tem mais de 3.000 anos? Parece uma conexão improvável, né? Mas é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, nessa ponte fascinante entre a ciência moderna e a nossa fé milenar. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhada no que a ciência descobriu recentemente. E algo incrível sobre a capacidade que nosso próprio corpo tem de se curar. Pois é, foi nesse ano, em 2016, que o biólogo japonês Yoshinori Ohsumi ganhou nada menos que o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. E o motivo foi uma descoberta simplesmente espetacular sobre os mecanismos de reparo do nosso corpo. Ele basicamente desvendou os segredos da autofagia. É um nome que parece complicado, né? Mas vem do grego e quer dizer literalmente comer a si mesmo. E é isso mesmo que acontece. É como se fosse um programa de reciclagem interna espetacular. O corpo vai lá, identifica e elimina tudo que é célula velha ou danificada e abre espaço para células novinhas e saudáveis. É um processo, fundamental para a nossa saúde. Mas o mais interessante disso tudo é como que a autofagia é ativada. E um dos gatilhos principais, adivinha só? É a privação de nutrientes, ou seja, o jejum. É isso mesmo. Quando a gente para de comer por um tempo, o corpo aciona esse mecanismo incrível para fazer uma verdadeira faxina, reciclando o lixo celular. E o resultado? Isso ajuda a retardar o envelhecimento, reduzir inflamações. Resumindo, a ciência hoje está confirmando algo poderoso. Às vezes, a melhor forma de se curar é simplesmente parar. E é exatamente aqui que a nossa reflexão fica ainda mais profunda. Porque esse princípio de parar para curar reflete uma sabedoria que, no fundo, a nossa alma sempre conheceu. Pensa bem, milhares de anos antes de qualquer prêmio Nobel, a Bíblia já falava sobre o jejum. Mas, e aqui tem um ponto-chave, nunca foi só sobre comida. A palavra de Deus, lá em Joel, nos mostra que o jejum é, na verdade, um convite para a gente se voltar para o Senhor de todo o coração. É uma ferramenta poderosa de alinhamento espiritual. Sabe, o termo grego para jejum no Novo Testamento é nesteia. E o que isso significa? Significa uma abstinência voluntária, mas com um propósito espiritual. Veja bem, não é para ser um castigo para o corpo de jeito nenhum. É sobre o espírito governando a carne. É uma renúncia que a gente faz de propósito para buscar algo muito, muito maior. Ok, então vamos organizar essa ideia para ficar bem claro. Vamos olhar primeiro para o princípio físico. A ciência, com essa descoberta da autofagia, mostra pra gente com todas as letras. Quando paramos de abastecer o corpo o tempo todo, ele finalmente tem a chance de começar um processo profundo de reparo, de limpeza interna. E é incrível como isso ilustra de forma brilhante o paralelo espiritual que a Bíblia sempre nos ensinou. Porque é exatamente isso. A Bíblia ensina que, da mesmíssima forma, quando a gente interrompe os nossos apetites, as nossas distrações, os excessos, a nossa alma finalmente começa a ouvir. A gente cria um espaço de silêncio, sabe? Para que a voz de Deus se torne mais clara e o nosso coração possa ser realinhado com o dele. Então, o ponto crucial é exatamente esse. De um lado, a ciência descreve a autofagia, um programa de limpeza interna que repara o corpo quando paramos de consumir. Do outro, a Bíblia descreve o jejum, um princípio de realinhamento espiritual que trata a alma quando interrompemos os excessos para buscar a Deus. Você consegue perceber essa sintonia perfeita? E claro, tudo isso nos leva a uma aplicação bem prática para a gente viver ainda hoje. Então, a pergunta que fica para nossa reflexão hoje é a seguinte: o que eu preciso interromper hoje para que Deus possa tratar o que está desgastado aqui dentro de mim? Pense nisso. O que precisa parar na sua vida agora? E com essa pergunta vem o nosso desafio de hoje, em 3 passos bem simples. Primeiro passo: separe um tempo real para a consagração hoje. Não é tempo que sobra, é tempo separado. Segundo, ore com mais profundidade do que o normal. E terceiro, com responsabilidade, claro, e com sabedoria, pratique um período de jejum.
Ou, se não for o caso, abra mão de uma distração importante e dedique esse tempo para Deus, com leitura da palavra e oração. E agora, para a gente selar essa reflexão no seu coração, vamos encerrar nosso tempo juntos com uma declaração de fé e depois uma oração. Declare isso com fé, aí onde você está. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje eu renuncio aos excessos, eu submeto os meus apetites ao Senhor e recebo alinhamento, disciplina, reparo interior e sensibilidade espiritual. Senhor, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor é sábio em tudo o que estabelece. Me ensina a compreender o valor do jejum, não como uma aparência religiosa, mas como um princípio de consagração, de disciplina e de realinhamento diante de Ti. Por favor, trata o meu interior, limpa o que está desgastado e ordena o que em mim saiu do lugar. Leva-me ao secreto com o coração sincero, me dá domínio próprio para vencer os excessos e faz, Senhor, com que o meu coração tenha fome da Tua presença, acima de qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, amém. E agora, receba esta bênção apostólica sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E aí, como este devocional falou com você? Deixe o seu comentário, especialmente se hoje você entendeu que Deus também age e trabalha justamente quando você para, quando se consagra e se rende a essa disciplina espiritual do jejum. O seu comentário pode abençoar muito a vida de outra pessoa. E olha, se você quiser mergulhar mais fundo neste ou em outros temas teológicos, é só acessar o nosso site teologia24horas.com.br. Lá você vai encontrar a versão completa desse devocional com texto, áudio, vídeo, os slides que você viu aqui, tudo para te abençoar. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Que seu dia seja excelente na presença de Cristo Jesus.